Bom dia, amigos. Segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Vamos iniciar mais uma conversa fraterna. Vamos aguardar aqui o pessoal entrando. Vamos aguardar o pessoal do Facebook. Então vamos lá. Bom dia, amigos. Hoje é dia 27 de julho de 2020. Vamos iniciar nossa conversa fraterna dessa semana. Bom dia, Marçal, seja bem-vindo. Verônica, Kátia, bom dia a todos. Espero que todos tenham passado um fim de semana ótimo, tranquilo, feliz. Olá, Kátia, bom dia, Marçal, bem-vindo. Bom ver vocês novamente. Michele, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Pessoal aqui do Facebook também, deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo. Espero que todos estejam bem, que todos tenham passado o fim de semana bem, um domingo bom, né? Um dia lindo que foi ontem. Algumas pessoas se excederam um pouco nos passeios, mas fazer o quê? Dona Ana, Verônica, Aurélia, bom dia. Verinha, querida, bom dia. Então, pessoal, espero que estejam todos bem, que todos tenham passado o fim de semana muito bem. Vamos iniciar nossa semana com reflexões, né? Com um pouco de amorosidade, de reflexão, de percepção da vida. Bom dia, Fernando, meu querido companheiro. Bom dia, Marilene também. Muita gente já chegando aí. Já tem gente também no Facebook. Que bom. Fico feliz de nós podermos estar juntos. Mais uma semana se iniciando. A última semana do mês de julho. Estamos terminando, né? O primeiro semestre do ano de 2020. E eu entendo que nós tenhamos conseguido um êxito, né? Nessa fase do ano que a gente está aí encerrando, mediante tantas situações da vida, tanta dificuldade, esse novo processo aí pandêmico que a gente está vivendo o ano de 2020, tão atípico, né? Estamos iniciando na semana que vem o segundo ciclo do ano, que é o segundo semestre. Seu Luiz, bom dia. José Reginaldo e Dona Conceição. Sheilinha, bom dia. Vânia. Então, meus amigos, vamos iniciar o nosso estudo, o nosso trabalho de hoje, com uma reflexão ainda do livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Desculpem. E, como sempre faço, vou abrir aqui aleatoriamente o livro, para que nós possamos extrair uma mensagem. Capítulo 99 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o tema é Nos Diversos Caminhos. E a palavra é de Paulo de Tarso, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então vamos começar agora a leitura da reflexão do nosso benfeitor, Emmanuel, a respeito da questão da fé e de quem nós devemos provar a fé, né? Principalmente a nós mesmos. Bom dia, Regina. Bom dia, Beth Figueiredo. Vamos lá. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Pedem sem resolver a sua própria vida, achando que Deus vai fazer milagre. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para a emoção, para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento.
Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes no mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Bom, meus amigos, essa mensagem é muito importante, muito relevante mesmo, para que nós possamos sempre refletir sobre a evolução a qual nós nos propusemos e a qual nós precisamos compreender a finalidade e a maneira pela qual ela se propõe na nossa vida. Deixa eu dar bom dia aqui a Denise Bonavita, Cristiano, nosso companheiro do GEF, Leia, Carla Brito. Bom dia, Carla, também. Bom dia, Cris. Dá um abraço também na Dani, que eu sei que ela deve estar aí online com você. Se ela não tiver, manda um beijo para ela. E a Carla Brito também, seja bem-vinda. Meus amigos, aqui, Emmanuel, para aqueles que chegaram agora, eu só vou ler o trecho evangélico para vocês entenderem o motivo da nossa reflexão, tá? Foi um texto, foi uma frase extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, Emmanuel nos traz uma reflexão muito importante sobre essa questão. E ele começa falando nas ponderações dele coisas muito importantes. Ele vai pontuando o tipo de pessoa que tem acesso à mensagem evangélica e de que maneira ela se comporta. Ele começa falando daqueles que ficam na periferia dos ensinamentos, ficam na superficialidade. Aquelas pessoas que já estão tendo acesso à palavra cristã, à doutrina, né, à filosofia cristã, mas ainda não conseguem penetrar mais profundamente na doutrina do Cristo, no Evangelho de Jesus, na mensagem cristã, e não conseguem absorver, ficam só na superficialidade. Sempre na superficialidade. Tem aqueles que ele fala que se demoram na letra, aqueles que acham linda a mensagem, aí vão estudar, vão para as academias, vão para as universidades, fazem teologia, fazem outros, não que não seja bom estudar, mas eles se apegam tanto à forma literária da mensagem, por vaidade, muitas vezes, que esquecem também o âmago da mensagem, esquecem a finalidade, o coração da questão. Ficam só nos grandes debates, nos grandes diálogos, nos grandes discursos, mas não aprofundam para si a mensagem evangélica. Tem aqueles também que preferem ficar na zona do sectarismo. O que é isso? Nas seitas. Ficam fascinados, né? Ficam fanáticos, mas eles trabalham pela seita e não pelo cristianismo, não pela mensagem evangélica. São aqueles que ficam completamente fixados naquela religião X ou Y, naquela denominação religiosa, e não se aprofundam na matéria cristã para sua autotransformação e própria evolução. Ele fala também daqueles que se cristalizam no eu, aquela coisa egóica, que a pessoa procura a palavra cristã, procura o evangelho, procura as igrejas, procura a mensagem do Cristo para pedir, porque está doente, porque precisa de uma ajuda, aquela coisa egóica, aquela pessoa que só pensa nela.
e acha que o Evangelho está ali para trazer benefício tão somente a ela. Não entende que o Evangelho é uma coisa universalista, é uma doutrina universalista e é um processo para a libertação e para a evolução de toda a humanidade. Ela só vai na direção do cristianismo, da mensagem evangélica para benefício próprio, deixando de aproveitar a sua amplitude. Aqueles que se retardam nos desvarios passionais e rogam alimento para as emoções. Sabe aquela pessoa que vai lá na igreja, pega um típico exemplo disso? Imagem de Santo Antônio, vira de cabeça para baixo, bota dentro de um copo d'água e diz pro santo, só vai sair daí quando me arrumar um marido. São essas pessoas que se retardam nos desvarios passionais, rogando alimento para suas emoções. Querem marido, querem carro, querem poder, querem status, né? E aí mantêm-se distantes do legítimo entendimento do Evangelho. Os que se atiram às correntes da tristeza são aqueles que se colocam como vítima das circunstâncias e vão pedir no Evangelho a cura da sua mazela emocional, não entendendo que está nas suas mãos esse poder para a transformação, que é compreendendo a mensagem evangélica que ela vai sair da depressão. Se jogam como pessimistas, né, e vítimas do mundo, das circunstâncias, e ficam ali em sofrimento, esperando que Jesus tire-as, ou melhor, que Jesus tire a sua cruz e carregue, como se ele ainda tivesse que carregar mais cruz além da que ele carregou, que não era dele. Que nós sabemos que o mestre não precisava carregar a cruz, ele carregou a nossa cruz, ele nos deu exemplo de como carregar a nossa cruz. Ele carregou a cruz do mundo, a mais pesada de todas, que todos nós aqui presentes não temos capacidade de carregar, e ele carregou porque ele podia carregar, mas não precisava, que ele não era devedor. A nossa cruz são nossas dívidas, né? Então, se eu tenho cruzes, se eu tenho uma cruz pesada, pequena, grande, média, e tudo isso vai depender das minhas atitudes do passado. Então, a cruz é minha porque eu que criei essa cruz. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação. Aqueles que ainda são São Tomé, ver para crer. Aqueles que só conseguem introjetar a mensagem se eles virem alguma coisa sensacional, se eles virem os fenômenos, aqueles efeitos fenomenológicos, eles têm que sentir fortemente a emoção para poder acreditar que a mensagem está ali. Deixam também de absorver os ensinamentos, os entendimentos da doutrina cristã, que é o grande barato de ser cristão, né? E ainda fala daqueles que se prendem à curiosidade crônica, que são também bem próximo desses que eu falei anteriormente, que são só os curiosos, né? Que eles vão nos lugares, nas igrejas, nas seitas, nos ambientes religiosos por curiosidade, né? Vão numa casa espírita porque querem ver fenômenos, querem saber como é que as pessoas se comportam, e enquanto eles estão preocupados com aquela forma toda que traz curiosidade para eles, eles esquecem de se aprofundar na matéria cristã. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia zurzindo o próximo, são os presunçosos, aqueles que ficam o tempo todo olhando para o próximo, se achando melhor do que aquele outro, porque conseguiu alcançar isso, alcançar aquilo, até na própria religião, no próprio conhecimento cristão, e se consideram superiores ao outro, né? E julgam demais as pessoas, né? Ele coloca aqui, longe do trabalho, não, peraí, quais fossem inquisidores permanentes do mundo, aqueles que se colocam como juízes, né? E, no entanto, deixam a oportunidade de absorver o Evangelho. Por fim, ele dá o motivo do cristianismo, do Evangelho, que é: os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios, experimentam a si mesmos. Meus amigos, viver na fé é acompanhar as pegadas do Mestre, é seguir os seus exemplos de amor, de bondade, de caridade, de indulgência.
ensinam a si próprios a experimentar a si mesmos. Ou seja, eu não estou aqui para olhar para você, eu estou aqui para olhar para mim, num grande espelho da vida, para ver os meus defeitos, as minhas falhas, os meus insucessos de acordo com que são decorrentes das minhas imperfeições e tentar me transformar numa pessoa melhor. O que é isso? Reforma íntima. Ser um bom cristão é aquele que faz reforma íntima todo dia, experimenta a si próprio, percebe as suas falhas, os seus próprios erros e tenta transformar. Se eu sou ganancioso, se eu sou avarento, se eu sou pessimista, se eu sou egoísta, se eu sou vaidoso, não é o meu próximo que me importa, sou eu que me importo. Porque se eu me melhorar, eu me transformo para o mundo e eu ajudo o mundo a ser melhor. E através do meu exemplo, eu ajudo o meu irmão também a se transformar. É isso que ele diz aqui. Convertendo-se em refletores da vontade divina, aí eu me converto num verdadeiro refletor da vontade divina no caminho da redenção. O que acontece? Vai chegar um dia que o Evangelho não vai mais precisar ser estudado e lido, porque o Evangelho vai ser vivido pelos homens em sua amplitude. Já há mundos melhores do que o nosso, mais superiores ao nosso, mundos regenerados, mundos ditosos, que o Evangelho é vivido diariamente no coração do homem. E como é que o homem expressa o Evangelho? Através das suas ações. É um homem bom, mas esse homem bom já está numa escala superior à nossa. Ele vive num mundo ditoso, num mundo feliz. Não é nem no mundo de regeneração, porque no mundo de regeneração ainda tem provas. O homem bom não passa mais por provas, ele não precisa, ele já é bom, ele já está perto de Deus. Esse homem só se transformou em homem bom se ele é um seguidor do Cristo, porque ele introjetou a mensagem evangélica, absorveu o conhecimento dela, se transformou numa pessoa melhor, dominou as suas más inclinações, percebeu o quanto ele precisava se reformar e vive o Evangelho todos os dias, através das suas ações. Está muito longe ainda para a gente essa possibilidade, essa realidade. Mas essa perspectiva precisa existir nos nossos corações para que nós queiramos alcançá-la, que nós ambicionemos. Precisamos ambicionar ser um Cristo um dia. Isso não é prepotência, isso é vontade de ser melhor. Eu quero um dia chegar a Cristo. Eu quero um dia chegar ao estado de angelitude, mas que para que eu chegue ao estado de angelitude, eu preciso aprender a ser um bom homem, um bom ser humano. Nós falamos semana passada e repetimos hoje, para chegar no 10º andar de um prédio, eu tenho que subir todos os andares. Eu não vou, como num passe de mágica, subir para o 10º andar sem passar pelo 5º, pelo 6º, pelo 7º. E passar por esses andares significa o progresso de cada um de nós. É o esforço de cada um que vai transformar. Então não me importa se o meu irmão não é perfeito. Não me importa se o próximo comete falhas. Não me cabe julgá-lo. Eu não sou juiz dele. Eu sou juiz das minhas ações. Eu sou juiz das minhas atitudes. Entendem? Então, o que Emmanuel hoje nos traz nessa segunda-feira, última segunda-feira do mês de julho, é um pedido, uma convocação à reflexão do que é ser um bom espírita, o que é ser um bom cristão. Allan Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ser um bom espírita, quando você vai ler no capítulo do homem de bem, o verdadeiro homem de bem, ele deixa claro ali, que o bom espírita não é aquele que já alcançou as virtudes, é aquele que se
esforça por alcançá-las. É aquele que domina as suas más inclinações. Por que ele diz isso com muita tranquilidade, com muita misericórdia, com muita caridade? Porque ele sabe que nós ainda somos tão imperfeitos, que se nós tivéssemos que ser espírita, para ser espírita, se fosse necessário já ter certas virtudes, nós não teríamos espíritas no mundo, não teríamos cristãos no mundo, porque não estamos muito longe ainda de sermos em Cristo. Mas esse é o caminho da redenção, esse é o caminho do progresso. Então, o que é ser um bom espírita? Verifica-se o bom espírita naquela pessoa que se esforça por ser melhor e domina as suas más inclinações. Se você hoje já se esforça por ser uma pessoa melhor e tenta dominar as suas más inclinações, por mais problemático que você seja, você já é um bom espírita. Você já é um bom cristão. Se você tenta conhecer o Evangelho, as mensagens cristãs, se você tenta entender que você precisa botar isso dentro do seu coração, se você tenta conseguir enxergar as suas imperfeições, e você tenta se transformar numa pessoa melhor e mais, dominar as suas más inclinações, você já é um bom cristão. É só isso, por enquanto. Sabe aquela conversa? Por enquanto é só isso. Por que por enquanto é só isso? Porque estamos num processo de edificação, estamos num processo de progresso. O que a dona Marilene falou aqui? Deixa eu ver. Está na hora de priorizarmos o que queremos, é um processo gradativo, mas temos que dar o primeiro passo, exatamente. A Vera está falando, vi a posição de juiz no filme A Cabana. Exatamente, Vera. O seu Luiz está falando, a nossa vida é uma verdadeira reforma íntima, pois através dela podemos mudar e melhorar. Exatamente, amigos. Nós precisamos compreender que o processo de transformação é que é o grande barato do progresso. Não é já chegar no cume da montanha, é o caminho, é o fôlego, são as dificuldades, sabe aquele negócio você vai fazer uma trilha, tem trilha suave, trilha mais forte e aquela trilha com dificuldades maiores. Esse é o processo do progresso do homem. Então, quando você começa o seu processo de progresso, você vai pegar uma trilha mais leve. Daqui a pouco você pega uma trilha com esforço maior. E daqui a pouco você pega aquela trilha que é bafônica. Por quê? Porque você já está preparado. Aí você vai, olha, para trilha leve, você vai levar uma garrafinha de água. Para trilha mais ou menos, você já vai levar um tênis mais confortável, você já vai levar uma toalha, vai levar um pouco mais de água, vai levar uma banana ou então uma barrinha de cereal. Para trilha pesada, você vai levar tanto de água, tanto de banana, tanto de uma roupa mais confortável, que você sabe que o esforço vai ser grande. Esse é o processo da evolução espiritual. Então, não adianta nós querermos chegar lá no cume da montanha se nós não tivermos ferramentas para podermos chegar lá sem perecer no meio do caminho. E o mal do homem ainda no nosso grau de adiantamento é achar que ele consegue chegar no cume da montanha sem levar água, sem levar um alimento que ele vai sentir uma certa fome, sem botar um tênis adequado. Isso tudo são as ferramentas. E que ferramentas são essas? É o nosso progresso, são as virtudes que a gente alcança, que a gente admite na vida, para que a gente possa efetivamente encontrar o resultado da nossa vida. Então, Emmanuel está deixando bem claro aqui para a gente nessa mensagem de hoje, que nos diversos caminhos, todas as pessoas seguem o caminho que acharem que tem que seguir, porque é livre-arbítrio. Mas pensa se você está aproveitando, absorvendo a mensagem evangélica de maneira adequada, ou se você está preocupado com o outro, ou se você vai lá só para poder ter curiosidade, ou se você só vai para pedir, sem entender que você só vai alcançar quando você merecer, e que o alcance do seu progresso tem que ser um esforço pessoal. Se você está indo procurar na religião conforto material, se você está indo buscar na religião um amor,
uma pessoa, porque você acha que Deus vai botar no teu colo uma pessoa perfeita que vai te fazer feliz. Olha o egoísmo. Você não quer uma pessoa para amar. Você quer uma pessoa para ser amado. Olha que coisa muito doida. A gente, quando pede um amor, a gente não pede um amor para amar. A gente pede um amor para ser amado. Porque o nosso egoísmo ainda é tão grande que a gente só pensa na gente, até na parte do amor. Ah, eu quero muito uma pessoa maravilhosa que me ame e que me faça feliz. Mas você pensou se você já tem elementos para fazer essa pessoa feliz? Como é que você quer que a pessoa te faça feliz se você não estiver preparado para fazê-la feliz também? Não é uma via de mão dupla essa relação? Não é uma constante construção? Né? Você vai lá, você rega a plantinha, a pessoa vai lá e rega a tua plantinha. Quando você está com o seu momento de dificuldade, a pessoa vai ser paciente com você. Quando a pessoa está na dificuldade, é você que vai ser paciente com ela. E assim a gente constrói a nossa relação. Mas como é que eu posso querer receber sem ter nada para dar? Como é que eu posso ser médico sem fazer medicina? Eu tenho que primeiro ir para a academia, aprender as matérias, me esforçar, estagiar, para depois virar um profissional. É a mesma coisa na história da vida. A gente só vai conseguir alcançar o progresso, a gente só vai conseguir chegar no cume da montanha se nós passarmos pela base e continuarmos seguindo. E cada vez que a gente vai seguindo, mais vai ser difícil a trilha. Por quê? Porque quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Quanto mais conhecimento a gente alcança, maiores são as provas, mais difíceis. Senão não teria graça. É que nem passar de ano. Uma pessoa que está na oitava série vai fazer uma prova da quinta série, vai fazer com o pé nas costas. Agora, uma prova do segundo ano científico, ela já não vai conseguir fazer. Desculpe aí o termo do colégio, porque na minha época era diferente de hoje, né? Hoje é tudo diferente. Mas na minha época era primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e depois vinha o científico. Então é isso. A gente não vai conseguir fazer prova de série acima se a gente está numa série anterior. E se nós fizermos provas de séries anteriores, não tem graça, que a gente já aprendeu. Os desafios é que nos impulsionam ao progresso. É isso que Emmanuel quer nos lembrar, é isso que Emmanuel quer que nós reflitamos. E Emmanuel quer também nos dizer o seguinte: o Evangelho está aqui para nos trazer vontade de melhorarmos a nós mesmos. Precisamos ler o Evangelho olhando para dentro de nós. Precisamos entender a mensagem de Jesus através das parábolas e de todos os seus ensinamentos, vendo em nós aquele momento, nos experienciando aquela experiência dele em nós mesmos, para justamente podermos descobrir que muitas vezes, por exemplo, a parábola, a historinha da mulher adúltera, se a gente for avaliar aquela história da mulher adúltera, nos posicionando na história, nos colocando naquele momento histórico e naquela situação, está arriscado a gente ser um daqueles homens que jogaria pedra. Aí a gente pensa, opa, Jesus está me mandando uma mensagem e eu estou só pensando no outro. Eu não introjetei, eu não absorvi a mensagem. Todas as mensagens evangélicas são para nós nos colocarmos no lugar daquela história e saber se faríamos como Jesus ensina ou se faríamos como o outro que está errando faria. Lembra da história do cego? Que Jesus fala, o cego que carrega outros cegos e cai no abismo é o maior culpado de todos. O que ele quer dizer com isso? Que o cego que carrega outros cegos, se cair no abismo com os cegos, ele é o culpado da queda dos outros. Porque se ele é cego, ele tinha que ter a humildade de saber que ele não tinha como conduzir ninguém, nem a si próprio. Tanto não tinha condição de conduzir a si próprio, que caiu no abismo. E pior, além de cair no abismo, ainda levou uma porção. Porque ele teve a arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade de querer liderar sem ainda ter os elementos, sem ainda ter as potencialidades exercitadas, aplicadas na sua própria vida para que ele seja um líder, para que ele seja um condutor adequado. Como é que eu me preparo? Estudando e esperando o momento certo para eu ser aquele líder. E não achando que eu posso hoje. Por que tantas empresas quebram?
tantos projetos vão por água abaixo, porque a pessoa, por vaidade e orgulho, quer fazer aquilo onde está preparada. E aí ela não consegue dar conta. Entenderam? É isso que Emmanuel está nos convocando hoje a refletir. Que bom que nós tivemos uma reflexão importante para começar a nossa semana com humildade, sabendo as nossas limitações, e não e eu quero dizer o seguinte, saber das nossas limitações não é paralisia, não. É para que a gente possa se esforçar e melhorar, porque as minhas limitações não hão de ser um empecilho para o meu progresso, pelo contrário, elas são uma amostra de que eu preciso progredir, enfrentá-las e procurar ferramentas dentro da mensagem evangélica, dentro da reforma íntima, dentro da minha autoavaliação, para que eu possa não ter mais essas dificuldades, para que eu não possa ter mais essas limitações e assim progrida na direção da luz. Bacana, né? Só depende de nós. Isso aí, amigos. Segunda parte do nosso trabalho hoje. Hoje é segunda-feira e, como nós temos sempre conversado há algum tempo, hoje é o dia da campanha mundial Segunda Sem Carne. Quero deixar bem claro para todos vocês que nos ouvem aqui, que todas as segundas-feiras a gente lembra essa campanha para todo mundo, mas nós não temos a pretensão de querermos criar ideologia de nada para ninguém. A nossa ideia não é querer que todo mundo vire vegano, vegetariano, nada disso. A nossa ideia é esclarecer as pessoas a respeito da importância de compreender que a maneira como o mundo está conduzindo essa questão da carne é gravíssima, porque além de ser prejudicial ao animal que sofre, nós já temos capacitação científica suficiente, a nossa ciência já é suficientemente capacitada para nos mostrar que alimentos que não são de origem animal podem nos trazer saúde, e que o importante agora é que a gente possa compreender que quanto mais a gente se alimenta de maneira carnívora, como era no passado, mais a gente prejudica o planeta Terra, porque descobrimos, inclusive, que os próprios gases que o gado solta nos grandes rebanhos, nas grandes fazendas, no momento em que ele está ruminando, é altamente tóxico e nocivo ao meio ambiente. Tá? Chega a dar problema com o nosso... Eu esqueci o nome agora. A camada de ozônio. A quantidade de água que é necessária para poder alimentar esse gado é absurda. E nós não precisamos comer tanta carne. Sem contar com a parte pior de todas, que é a crueldade com que essas empresas cuidam dos animais para transformá-los em alimento para a nossa mesa. Então, pessoas sensíveis a essa causa muito importante, muito elevada, criaram no mundo uma campanha chamada Meatless Monday, a campanha da Segunda Sem Carne. E nós aqui do GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, resolvemos aderir a essa campanha. E toda segunda-feira a gente fala sobre essa campanha. Nossa dica positiva, a nossa dica do dia é sempre a principal, a campanha, né? E nós trazemos receitas veganas. A Dani Lobo, que é nossa companheira do GEF, nossa amiga também, terapeuta holística, que tem esse trabalho maravilhoso, consistente na dica positiva, que ela tem uma lista de transmissão diária, que ela manda de segunda a sábado uma dica positiva. Ela toda segunda-feira dá uma dica de uma receita. Hoje ela já até deu aqui a dica positiva. E eu tenho uma receita para dar para vocês hoje também. Lasanha vegana, que é simples de fazer. É de berinjela. Você pega a berinjela, corta ela fininha, em fatias finas. Aquece ela, dá uma pequena refogada nela. Faz um molho de tomate com o que você quiser. Bota manjericão, bota tudo o que você gosta. E coloca. Posiciona a lasanha, bota o molho, a berinjela, molho, berinjela, molho, berinjela, molho. E se você quiser transformar essa lasanha vegana em vegetariana, que ainda tem um pouco de proteína animal, você pode botar um queijo. Ou um queijo ralado por cima para gratinar. Fica maravilhoso. Um prato leve, consistente, saudável e maravilhoso. Tem também uma receita maravilhosa que a minha amiga Michele me apresentou,
que é o bobó vegano. Ele é feito com champignon, gente. É super interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela mandou para mim ontem à noite a receita. Se tiver aqui, eu vou ler para vocês, mais ou menos, para vocês entenderem como é que isso funciona. Olha só. Bobó vegano, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu WhatsApp da web aqui do computador. Tá aqui. Cogumelo, aipim, pimentão verde, pimentão vermelho e amarelo, tomate, cebola roxa, azeite de dendê, leite de coco, coentro ou cheiro verde. Que mais? 1 quilo de aipim faz. E ela disse, ela vai fazer para mim, vai fazer de presente para mim essa semana, esse prato. Ela disse que parece que você está comendo camarão, e não tem camarão. É o bobó vegano, que é feito com cogumelo. Eu vou fazer esse prato. Digo a vocês que vocês podem procurar na internet essas receitas pelo Google. Dá uma googlada aí, que vocês vão encontrar essas receitas maravilhosas. Se vocês conseguirem fazer um dia da semana sem comer carne, vocês vão estar fazendo um bem enorme ao seu organismo, que vocês vão desintoxicar, e vocês vão também fazer um bem enorme ao mundo, ao planeta, à ecologia, porque o mundo não precisa, nós não precisamos mais de tanta carne como era no passado. Podem ter certeza disso, por conta dos conhecimentos que temos hoje a respeito da alimentação vegetariana e alimentação vegana. Eu, particularmente, já fico de 3 a 4 dias da semana sem comer carne. Carne bovina eu como assim, eu acho que de 15 em 15 dias, no máximo. Talvez eu fique um mês sem comer. Mas eu ainda como frango e tudo mais. Mas eu tenho reduzido muito e tenho feito uma bela alimentação vegetariana e vegana. Porque o vegetariano também, você precisa entender, as pessoas falam assim, eu posso então comer queijo, tomar leite? Gente, o único mamífero, olha só, escuta o que eu vou dizer para vocês, o único animal mamífero que bebe leite depois de adulto é o homem. Nenhum animal mamífero bebe leite depois que fica adulto. O gato, o cachorro, a vaca, nenhum. Só nós que somos racionais continuamos bebendo leite depois de adultos. Será que a natureza não está nos mostrando que isso é uma incoerência? Pensem, reflitam sobre isso. Mas o leite e o queijo é outra maneira extremamente agressiva, dolorosa. Vocês imaginem uma coisa que eu conto para as pessoas aqui, a questão do leite é tão cruel que para a vaca produzir leite ela precisa estar grávida ou ter tido bebê, não é isso? Como toda fêmea mamífera. O que eles fazem? Eles colocam no focinho do bezerrinho um troço cheio de espinhos, tá? Uma argola aqui no nariz dele com espinho. Então, quando ele vai mamar na teta da vaca, ele com fome, ele enfia aquele espinho e ele fere a mãe. Aí, além dele não conseguir mamar, a mãe rejeita o filho. Isso acontece nas fazendas de gado bovino, de gado. Então, nas fazendas de cultura de leite, de queijo, e aí eles tiram aquela produção toda do leite da vaca para fazer o nosso capricho, alimentar os nossos caprichos, nossos queijos sofisticados, a nossa alimentação. Pelo amor de Deus, gente. Imagine você, o filhote passa fome, deixa de beber o leite, o bezerrinho, a mãe do bezerrinho rejeita o filhote, porque ela sente dor, ela não entende por que está doendo, ela não quer que ele toque nela. Tudo isso para que a produção de leite seja aumentada, para que o leite chegue à nossa mesa diariamente, através do próprio leite pasteurizado, através dos queijos e outros alimentos à base de lactose de leite. Então vocês percebem o quanto o homem ainda está vivendo num estado de crueldade que precisa ser transformado. Então, a segunda-feira nós dedicamos um pouco a dar esse tipo de esclarecimento para que a gente possa refletir. A dica positiva, a dica literária de hoje é esse livro aqui, ó.
Já que ontem, sábado, nós falamos sobre o Leon Denis, eu dei a dica do livro No Invisível. Hoje, seguindo aí a linha de raciocínio de estudos de Leon Denis, eu resolvi também indicar para vocês um outro livro da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é sensacional. Ele fala sobre a evolução emocional do homem, à luz da doutrina espírita. Aqui ele mostra vários exemplos de sofrimento que poderiam ser evitados por conta do nosso próprio egoísmo, da nossa cegueira espiritual. Leon Denis, um grande espírito. Aqueles que não sabem, eu digo para vocês, Leon Denis, segundo a história, seria o plano B da espiritualidade. Se por acaso Allan Kardec tivesse desistido da missão de codificar o espiritismo, se ele não tivesse conseguido, que seria quase que impossível por causa do preparo dele, mas pelo livre-arbítrio tivesse optado, quando encarnado, em não fazer mais, Leon Denis seria o plano B da espiritualidade, seria ele que ia codificar. Por isso que quando ele chega, contemporâneo de Kardec, mas mais jovem, e Kardec assume a sua missão com maestria, Leon Denis contempla o espiritismo com suas obras maravilhosas. E nessa obra aqui, Leon Denis fala sobre o problema do ser, do destino e da dor. E você descobre, lendo esse livro, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E que a dor é natural a todos os seres, porque nós estamos aqui para passar por esse processo de progresso, e por conta do nosso grau ainda de adiantamento, precisamos sentir dor para sairmos da zona de conforto. Como a gente costuma dizer, na alegria, na felicidade, cada um age de uma maneira, né? Mas na dor, somos todos iguais, porque somos seres humanos, porque somos espíritos em evolução, num grau bem similar de evolução espiritual. Eu espero que vocês tenham uma excelente leitura. Se vocês procurarem esse livro, tem até em PDF também, e vocês podem ler gratuitamente, já é de domínio público pelo tempo que ele foi editado. Nós não estamos aqui fazendo não temos nenhuma conduta ilegal. Se vocês procurarem e não tiverem PDF, respeitem os direitos autorais. Se por acaso já for de domínio público e estiver disponível em PDF, aproveitem a oportunidade. Leiam Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E para encerrar nossa conversa de hoje, eu vou ler aqui o livro Minuto de Sabedoria. Deixa eu só falar mais um pouquinho as pessoas que chegaram. Lorena, nossa irmã querida do Projeto Voar. Bem-vinda, Lorena, bom dia. Todos aqueles que chegaram no decorrer da nossa reflexão e eu não pude dizer bom dia, sejam bem-vindos. Tenham todos um excelente dia. Deixa eu ver aqui no Facebook também, as pessoas falam comigo pelo Facebook. Solange Machado, bom dia. Maria José, Paula Souza, bom dia a todos vocês que estão aqui pelo Facebook também acompanhando, tá bom? E vamos encerrar a nossa conversa fraterna de hoje lendo capítulo 168 do livro Minuto de Sabedoria. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Olha a reflexão. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Que conclusão maravilhosa da nossa reflexão, não é verdade? Nosso querido Carlos Torres Pastorino, como sempre, antenadíssimo com o nosso trabalho, nos traz uma reflexão que complementa tudo que a gente começou lá. Está tudo nas nossas mãos, amigos. Utilizemos o Evangelho, vamos sorver a essência do Evangelho ao máximo possível, retirando de nós mesmos o comportamento egóico, a visão míope da amplitude da espiritualidade, e que nós possamos progredir dessa maneira, com mais rapidez.
mas sem muita necessidade de rapidez, porque o importante é absorver a experiência o máximo possível para que nós não precisemos passar por elas de novo. As experiências ruins que nos são postas como provas são necessárias para o nosso progresso. Vivamos e nos libertemos dela para que não passemos novamente no futuro. Tenham todos um lindo dia, uma segunda-feira florida de luz e amor, e que à noite nós possamos nos encontrar. Às 8h30 da noite nós temos estudo do Evangelho hoje. Quero lembrar vocês aqui agora que estão presentes, que hoje praticamente é a minha última participação direta nesse estudo. A partir da semana que vem, a Glória, nossa vice-presidente do GEF, nossa querida amiga, nossa coordenadora doutrinária, vai assumir o trabalho do estudo do Evangelho. Já no capítulo 1, eu vou encerrar hoje. Hoje eu encerro a introdução, e a partir de semana que vem eu passo honrosamente a mensagem, a tarefa para a Glória, que vai assumir online conosco. Inicialmente a gente vai fazer como live. Eu vou recebê-la para que ela possa se familiarizar com o Instagram, mas ela já vai começar a fazer o estudo a partir de semana que vem. A direção do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. Hoje termina comigo a introdução, e a partir de semana que vem nós teremos o trabalho realizado pela Glória. Não percam, vocês vão gostar muito. Ela é fabulosa. Um beijo, eu espero vocês mais tarde, todos que puderem comparecer para o nosso estudo, 8h30 da noite, aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Um beijo e até mais tarde.